Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Hoje o dia foi tão corrido, né? De repente, para muitos de nós, estamos aqui mais uma vez, que Deus é fiel, amém? A igreja está bonita, mas eu quero dizer que nós vamos em uma progressão essa semana, e cada dia precisa superar o outro, em nome de Jesus, na tua vida, na minha vida e aqui na igreja, amém? Eu não estou preocupado com o número, porque na verdade há pessoas que vêm assistir culto, e os que vêm assistir não têm um compromisso com o projeto e de repente têm algumas preferências, mas aqueles que vêm prestar culto, aí eles têm compromisso, eles vêm toda noite, amém? Porque na verdade culto não se assiste, culto se presta. Ninguém vem na igreja assistir culto, nós viemos à igreja prestar culto ao Deus Todo-Poderoso, amém? E é por isso que Deus abençoa o crente que tem a convicção da verdadeira adoração. O adorador, ele vem à igreja mesmo diante de problema, de dificuldade, está endividado, está atribulado, está com problema do lado, mas ele vê a oportunidade na dificuldade. Ele diz assim: olha, está tudo difícil, mas tem a igreja, eu vou lá hoje e eu, em nome de Jesus, serei abençoado. Amém. Esse é o perfil do adorador. Irmãos, eu quero, em nome de Jesus, combinar uma coisa com vocês aqui. Pode colocar o texto de São Marcos 4, meu filho, de 35 a 41, São Marcos 4, de 35 a 41, projeta na tela para nós, por favor. Eu quero combinar uma coisa com vocês em nome de Jesus. Não há barreiras para aqueles que são revestidos do poder, amém? Amém. Nós servimos a um Deus que pode qualquer coisa. Então qual é o problema, irmão? Por que eu estou orando e nada acontece? Nós temos um problema, irmão, como adventista do sétimo dia, isso não é generalizado. Mas um problema que nós temos é o seguinte: a gente passa muito tempo falando uns com os outros e pouco com Deus. E às vezes essas coisas interferem. São João diz assim na palavra, que tudo que o crente no Senhor precisar, ele vai pedir a Deus e Deus vai dar, para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Está na palavra, não é um texto descritível, é um texto prescritivo. São João está prescrevendo para a igreja da Vila Formosa: se você precisa de alguma coisa e você pedir para Deus com sinceridade, Ele vai te dar, para que você compreenda que você tem um relacionamento com Ele e que você tem moral com Ele, e isso vai te fortalecer no teu cristianismo. Deixa eu só te dar um exemplo aqui de oração atendida, para a gente compreender como o nosso Deus é poderoso. Abraão orou por Ló, e Deus livrou na destruição de Sodoma, não foi? Isaac orou pela esterilidade de Rebeca, e Deus deu filho, 2 filhos a Rebeca. As pessoas oram e as coisas acontecem. Elias orou e o céu fechou. Daniel orou e os leões viraram gatinhos. Ana orou e Deus fez gerar. Jonas orou dentro de um peixe e Deus ouviu a oração. Nós servimos a um Deus que ouve oração e ponto. Eu poderia enumerar aqui todos os personagens bíblicos com orações atendidas. Você entende isso? Deus, o nosso Deus, Ele ouve a tua oração. Amém. Talvez um dos problemas que faz com que nós não sejamos atendidos é porque a nossa oração de repente não é convicta. Entende? Às vezes não oramos com convicção. E às vezes esse vacilo que nós damos impede de Deus trabalhar e Deus agir. Outros têm ansiedade e pedem na dúvida porque está ansioso, e Deus não opera na ansiedade. Pedro ia morrer no outro dia, meio-dia, e diz a palavra que ele estava dormindo, e aí um anjo veio lá, nem precisou orar, e abriu a porta das grades da prisão e tirou Pedro de lá. Tranquilidade e paz, esse deve ser o perfil do crente. Amém. Nada tem que me abalar, nada tem que tirar minha paz. Eu sei que é muita tribulação na vida, mas nós devemos ter convicção de que o nosso Deus é um Deus de paz. E a palavra de hoje, ela combina comigo e com você, porque é o que tem acontecido nas nossas vidas muitas das vezes.
Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, ou melhor, tem a tela aqui, se você quiser. Né? Se meu filho, o menino puder... Ah, tá, e daí você vai passando para nós. É em São Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, tem uma história maravilhosa que eu quero compartilhar com você nessa noite. São Marcos 4, a partir do verso 35. Leia comigo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram num barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam, o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se uma completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós honramos o Teu nome, Senhor, porque Tu é digno de honra e de louvor. Nós queremos a manifestação do Teu poder aqui no nosso meio, Pai. Repreenda todo o mal, quebre toda a barreira, conserte o que precisa ser consertado, resolve o que precisa ser resolvido, Senhor. Essas pessoas vieram aqui buscar. Eu estou aqui, meu Deus, buscando ao Senhor. Por favor, não nos abandone, Pai. Fala conosco, Senhor, acima de qualquer outra voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a palavra de Deus, ela diz que o Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, um dia estava nas margens do mar da Galileia, pregando em parábolas. E à tarde ele olha para os seus discípulos e diz assim: vamos para o outro lado do mar. E diz a expressão bíblica que eles entraram no barco e rumaram para o outro lado do mar da Galileia. E outros barcos seguiram o Senhor Jesus com os discípulos naquele momento. Mas quando chega no meio do mar, eles são surpreendidos por uma tempestade. Eu queria só lembrar uma coisa com vocês aqui nessa noite sobre o mar da Galileia. Na verdade, o mar da Galileia não é um mar, mas é um lago, né? É o lago de Tiberíades, ou o lago de Genezaré, ou o lago da Galileia. Ele tem 14 quilômetros de largura, tem 21 quilômetros de comprimento e fica 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Veja, Salvador é o marco zero aqui da Bahia, e vem subindo, Itatiaia deve ter 200 e pouquinho, e vai subindo. Mas no caso do lago de Tiberíades, ele está abaixo do nível do mar, 200 metros. E esse lago ele é rodeado de montanhas, tem uma cadeia de montanhas. Tem as montanhas de Golã do lado direito, tem as montanhas da Galileia do lado esquerdo, e tem o Monte Hermon, que é o pico mais alto do Oriente, no centro dessas montanhas. E até hoje, se você vai lá visitar o lago de Tiberíades, você vai ver que o pico do Monte Hermon, ele é coberto de gelo na maior parte do ano, porque é o pico mais alto, o monte mais alto do Oriente Médio. Então é normal ter névoa em cima do monte. E quando o sol bate, aquela neve que está em cima do pico do Hermon, ela começa a deslizar e bate na cadeia de montanhas de Golã e da Galileia e cria um embalo, e como mata lá embaixo, ela vem com força, bate nas águas do mar e cria uma tempestade de vento. E quando o Senhor Jesus estava passando, atravessando o lago, aconteceu um desses fenômenos da natureza. E imagina uma onda querendo entrar dentro de um barco. Eu não sei quem já teve um naufrágio, ou um pequeno naufrágio, mas eu já experimentei uma situação em água, e é muito difícil. As águas entrando, os discípulos tirando, as águas entrando, os discípulos na luta. Chega um momento que eles não conseguem mais tirar, e eles começam a se desesperar: o barco vai afundar, vamos morrer, todos pereceremos aqui dentro desse mar. Eles olham para Jesus e eles fazem uma pergunta com tom de censura. Eles dizem: mestre, mestre, vai deixar que a gente morra? Isso não é uma pergunta, isso é uma censura. Será que o senhor não está vendo o que está acontecendo? Será que o senhor não está vendo que a gente vai morrer? O barco está se afundando.
Deixa eu te contar uma coisa, querido irmão, querido jovem, querido amigo. Esse é um problema que tem assolado a maioria de nós. Nós muitas das vezes nos pegamos com... Baixa só mais um pouquinho, minha filha, por favor. Nos pegamos com o nosso barquinho afundando. É um casamento que não deu certo de vários anos e acabou. É uma expectativa de um trabalho, de uma faculdade que foi frustrada e não aconteceu. É um noivado ou um namoro que você depositava toda a sua confiança e do nada aquela pessoa te traiu, fracassou, te decepcionou. É uma enfermidade que vem de última hora e nos pega de surpresa e às vezes nós nos perguntamos, mas Senhor, tu não te importas? É um filho que vivia na casa de Deus. Ontem, ao sair daqui, uma querida avó ou mãe disse, por favor, ore por o meu neto, meu filho. Os problemas acontecem na vida das pessoas e nós às vezes nos fazemos essa mesma pergunta dos discípulos: Senhor, onde tu está? Senhor, será que tu não vê o meu problema? Será que tu não vê o meu sofrimento? Será que tu não consegue ver a minha dor? Essa é uma pergunta universal que a maioria de nós indagamos ao Senhor. E quando eles fazem aquela pergunta, o Senhor Jesus olha para ele e levanta-se e olha para o mar e ele faz assim, ó: aquieta-te. Silencia-te. Diz a palavra de Deus que o mar se acalmou. Deixa eu te contar uma coisa, querido irmão, em nome de Jesus Cristo. Os discípulos não deviam ter medo daquela água que estava entrando, porque tinha uma promessa. Qual que era a promessa de Jesus? Passemos. Se a promessa de Deus, a proposta era passemos para o outro lado, então qual era o destino, irmão? A outra margem. Podia vir vendaval, podia vir tempestade, seja o que for, não ia afundar, porque tinha promessa, e a promessa era, passemos para o outro lado. Sabe por que você não tem que temer? Porque Deus te fez uma promessa. Sabe por que você não precisa se assustar? Porque você tem promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus não morre antes que se cumpra. Todos nós temos promessa. Deus fez uma promessa na vida de cada jovem aqui, na vida de cada crente aqui. Como que aconteceu, irmã Jean? Foi te propondo, foi te mostrando o projeto dele na tua vida, o evangelho dele na tua história, porque ele tem planos para você. Uma das coisas que nos deixa desatinado ou desorientado é a falta de convicção. Às vezes nós temos convicção na palavra do político, na palavra do doutor, na palavra do homem de confiança, mas temos dificuldade de ter confiança com a palavra de Deus. Ele diz assim: a minha presença enche toda a terra, o Senhor estava no barco, como que eu vou temer se eu tenho o dono do mundo no barco? Sabe uma coisa séria que eu quero dizer para você nessa noite? O problema não está com Deus de deixar de ouvir orações, o problema é nosso. A palavra diz assim através de São Tiago que aquele que pede, duvidando, é impetuoso como as ondas do lago de Tiberíades, oscilantes. Sabe o que isso sugere? Que a tua oração de hoje deve ser com certeza. Isso sugere que você precisa orar direito. Isso sugere que você precisa acreditar que o teu sonho pode ser realizado se você crê. O Senhor Jesus, Ele é dono de tudo. Ele pode tudo. Ele faz qualquer coisa. E nós somos representantes dEle, filho dEle. Temos o DNA celestial. Então toma posse. Acredita nisso. Explora isso. Vive teu cristianismo. Não duvida do teu Deus, porque senão você não vai chegar para lugar nenhum. Vai viver na igreja o tempo todo e não vai crescer, não vai ver acontecer, não vai prosperar e vai ser um fracassado dentro do templo. Quem te disse que Deus não ouve oração? Quem foi o diabo que disse que você não pode ser abençoado? E os discípulos não deviam temer, e você não tem que temer a nada nesse mundo. Porque diante da tempestade, o professor está bem do lado ali dizendo: eu te guardo, vai dar certo, vai funcionar. Estou te testando, estou te moldando, estou te lapidando, estou te preparando, e a glória do segunda casa será maior que a primeira. Aleluia! É assim que Deus trabalha. Se a cidade é murada, Deus derruba muro para o crente entrar.
Se está anoitecendo, ele para o sol para o crente guerrear. Se o gigante desafia, ele usa menino para derrotar. E se tiver profeta na terra, o leão não se alimenta, ou na cova, desculpe. Esse é o nosso Deus, um Deus de poder. Eu me lembro que em 2021 eu estava na minha casa no sábado à tarde, e eu tenho uma casa que tem um primeiro pavimento, estava em construção, e essa casa tem uma sala, e daí eu estava lá no canto, eu tinha 5 metros de distância para a beira da laje, e tinha uma pia de teia, dessa teia normal que nós usamos em cobertura, e estava na beira da parede, e minha esposa falou assim: sobe nessa teia e coloca a mão para ver qual que é a altura dessa casa, que se quando pôr o forro não vai ficar baixo. E eu subi lá onde o irmão Joaquim está, a 5 metros aqui para depois de Gilson. E quando eu subi, que coloquei a mão na teia, e que eu medi, que eu estirei o braço, quando eu coloquei meu pé de volta no chão, diz o conceito secular ou humano que eu me desequilibrei, só que eu não sou um homem que se desequilibra. Nada vai me desequilibrar em nome de Jesus. Eu gosto muito de subir em altitude, eu não tenho problema com tontura nem com nada com altura. E eu estava em uma laje fixa. Mas quando eu coloquei o pé na telha, tirei o pé no chão, houve um vento que veio para cima de mim, e esse vento me jogou e eu saí correndo de costa, e eu caí lá nos 5 metros, em uma altura de 4,5, com concreto embaixo. E eu caí, e eu não sei se alguém aqui já passou por uma experiência de quase morte, mas quando eu caí de costa correndo, eu realmente me senti morto. Isso foi em julho de 2021, fez 2 anos agora. E eu estava praticamente morto, quebrado. E eu não desmaiei, porque eu nunca desmaiei na vida, mas eu só sentia meus olhos e nada mais eu sentia no meu corpo. E naquele momento meus filhos veio desesperados, minha esposa, e me colocaram no carro, levaram para o Hospital São Vicente, de Morro do Chapéu, e lá eu recebi a notícia mais infeliz da minha vida. Ele falou: olha, aqui eu já via que eu tinha uma fratura aqui de 8 centímetros, o osso estava de fora aqui. E eu não sentia meu corpo, e eles examinaram e falaram: ele está quebrado, ele quebrou aqui no meio, como diz o ditado, né? Está quebrado no meio, quebrou a L5 e a L3, e elas desmoronaram. Então você precisa levar urgente para algum lugar. Como minha família daqui de Capim Grosso, ligaram para a Clínica Santa Bárbara em Jacobina, e me colocaram na ambulância e me levaram para Jacobina. Eu cheguei lá pelas 10 de Jacobina, minha família já estava lá esperando, ficaram até meia-noite me examinando e me deram o diagnóstico. Falou: realmente você tem essa fratura exposta, você tem a coluna quebrada, né, em 2 lugares, você está com a coluna quebrada em 2 lugares, e o mais grave não é isso, você tem a sua L5 e L3 quebrou, e ela desmoronou, e os fragmentos de ossos estão circulando no seu corpo. E você pode ter uma morte instantânea a qualquer momento, porque pode tapar a veia do coração, ou outra veia não sei do que, e eu recebi uma notícia mais infeliz da minha vida. E aí meu irmão falou com a minha esposa: mas doutor, o que vai fazer? Eu falei: olha, nós não podemos fazer nada. Aqui nós não corremos esse risco, é uma cirurgia, se fosse para a gente recuperar a coluna, para tentar ver se ele fica paraplégico, mas não morre. Mas o maior problema é que ele tem fragmentos de ossos circulando nas veias, então ele pode morrer a qualquer momento. E eu voltei daquele hospital, falou: olha, o que você precisa fazer? Manda para o HGE, porque é público, daí se morrer ninguém vai ser culpado. E eu voltei na maca, quebrado, sem sentir meu corpo, a saliva que eu engolia doía, o óleo que pestanejava doía, tudo doía. Eu voltei para o São Vicente, de Morro do Chapéu, e fiquei lá um derrotado, um quebrado, esperando para no domingo de manhã, porque como era urgente o meu caso, de vida ou morte, caso de morte praticamente, aí eles falaram: amanhã cedinho ele vai para o HGE para ficar lá, para eles verem o que é que fazem com ele lá. Aí me colocaram uma sonda, vinha com a sonda, e eu tive uma experiência naquela madrugada de 5 de junho de 2021, que ela marcou a minha vida. E naquele dia, às 3 da manhã, eu estava em meio a um desespero, porque meu barco estava cheio de água.
E eu estava prestes a submergir. E eu me sentia morrendo naquela madrugada. E eu não sabia o que fazer. Mas aí eu me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei que o Deus que eu sirvo, Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Eu me lembrei que o Deus que eu sirvo, Ele chegou na casa de Lázaro há 4 dias de morto, depois de 4 dias, porque tinha uma crendice pagã lá na Judéia que dizia que se um morto morresse, ele poderia ressuscitar em até 4 dias. O Senhor Jesus, que sabia dessa crença, dessa superstição pagã, disse: eu vou deixar passar os 4 dias, quando acabar toda a superstição, aí eu vou lá e ressuscito para mostrar que é Deus. E aquele Salvador que fez aquilo com Lázaro, Ele é o meu Pai. E quando o filho tem um problema, ele corre para o pai. Diz: pai, por favor, mãe, por favor. São os pais que resolvem o problema de filhos. E naquela madrugada de 5 de janeiro, eu vivi a experiência mais linda da minha vida, porque eu estava totalmente desenganado do médico. Provavelmente eu iria ou morrer ou ficar paraplégico. Não tinha outro diagnóstico para mim. Ou morte ou paraplégico. E eu me lembrei de Deus e falei: mas Senhor, Tu me fizeste uma promessa, eu abandonei tudo o que fazia para virar um pregador itinerante. Senhor, eu já testemunhei tantos milagres dentro da Tua igreja, o Senhor fazendo tantas coisas lindas com os Teus servos. Como que vai ficar minha vida agora, Pai? Acabou. E a coisa que mais me doeu foi quando o meu filho olhou para mim e falou assim, triste, falou: meu rapaz. Ele falou: e agora, pai, e agora? E eu percebi que meu filho, na verdade meus filhos são tão dependentes de mim, os meus filhos. E ele falou tipo que apelando: e agora, pai, e agora? Ele não tinha uma palavra de conforto, mas sabe, ele estava inseguro com a situação. Falou: e agora? E naquele momento, naquela madrugada de 5 de janeiro, às 3h30 da manhã já, eu falei: Senhor, se Tu me amas e está na minha vida, então fala comigo. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Eu sou cristão, sirvo na igreja adventista desde que eu tinha 10 anos de idade. Fui para a igreja com 9 e batizei com 10, então cresci nessa igreja. Mas eu nunca tinha tido uma experiência com Deus como eu tive naquele 5 de janeiro de 2022, ou melhor, 2021 agora. E eu recebi uma visita, não física, mas o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus. Ele chegou para mim lá no leito do Hospital São Vicente e disse a coisa mais louca que um crente pode ouvir. Ele disse assim: filho, eu ouvi aqui, eu te amo. E o que aconteceu com você foi o meu inimigo que fez. Eu quero que você, ao amanhecer o dia, fala para o médico, para os enfermeiros, para todo mundo que você vai de volta para casa. Porque lá, onde o meu inimigo te derrubou, eu vou te levantar. Amém. E eu fiz isso porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém? Amém. E eu, às 4 da manhã, quando o Senhor confirmou isso comigo, eu já comecei a chorar. E já cantava e já estava dando glória e assombrando o hospital. E a minha mãe ligou desesperada para os meus irmãos, para o meu pai que mora em Brasília, para a minha mãe, falou: Jean está doido, Jean disse que vai para casa. E chamou as enfermeiras, disse: seu marido é louco, ele bateu com a cabeça? Não, não bateu a cabeça. Que isso, que casa, ele está morrendo, ele vai morrer. E segura aquela situação, e o médico chega às 8 da manhã, no domingo de manhã: o que é que está acontecendo aí? Doutor, ele disse que vai para casa. Quem? O homem lá disse que vai para casa. Ele chegou para mim e eu me lembro dessas palavras: você está morrendo, rapaz. Você vai morrer. Você é louco? E eu olhei para o doutor e falei: doutor, eu não sou louco. Eu apenas sou crente. E o meu Deus me mandou ir para casa. Eu falei: você está maluco? Vou ligar para a promotoria da cidade agora, vou chamar o promotor. Você não vai sair daqui? Nós temos uma responsabilidade. Falei: doutor, eu conheço os meus direitos. Eu sou um cidadão, então traz o laudo. Minha mulher não quis assinar, ninguém quis assinar. Traz aqui que eu assino a autorização.
E naquele momento, queridos, que eu já não tinha movimento das 3h30 da manhã, eu já tinha meus movimentos de volta, amém? Amém. E eu já assinei o laudo e me liberaram às 11 da manhã, dizendo, nunca mais você pisa nesse hospital. Ora para eu não adoecer, porque lá no Hospital São Vicente eu não vou mais, porque o médico falou que eu não entro mais lá. Aqui você não vem nunca mais. Falei, perfeito, eu não quero mesmo. E eu saí de lá às 11 da manhã, cheio de alegria, porque o Senhor Jesus havia feito um milagre de madrugada na minha vida, irmão. E eu voltei para casa, mas na maca ainda, né? Porque o homem ele é meio inseguro, e eu fiquei na maca. E às 2 da manhã o doutor Steve, que é um médico missionário da nossa igreja, que estava lá na Chapada, é meu amigo, o pessoal foi me visitar, e ele é neurologista e osteopata, e ele fez todos os testes neurológicos comigo, já às 2 da tarde do domingo, e disse, Jean, você tem todas as sensibilidades que seu corpo perdeu, está tudo certinho. Amém. E eu pude me levantar, eu não fui mutilado, eu não fui aberto, não aconteceu nada. E aí meu pai vem de Brasília, fica desesperado e fala, meu filho, o que aconteceu? Eu falei, pai, Jesus me curou de madrugada. Que isso, rapaz, você é doido, vai fazer um raio-x. E para surpresa de todo mundo, eu vou lá, tiro o raio-x já de pé, e aí a minha L5 e L4 estava desmoronada. O Senhor fez assim, ó. Ele trouxe todos os fragmentos ósseos para o lugarzinho. E eu tenho os raio-x, se tu quiser, tem alguém aqui que quer ver? Tá no meio do caminho, tem Tomé aqui, eu mando para ver amanhã. E aí, todos os fragmentos ele voltou, e minha L5 e minha L3 estava consolidada, do jeito que o meu Deus fez. Você entende isso? E desse dia por diante eu descobri que se meu Deus me livrou da morte, Ele pode fazer qualquer coisa na minha vida. Então não venha me dizer que o meu Deus não tem poder, não venha me dizer que o meu Deus é limitado. O meu Deus é tudo. Você pode tudo, eu posso tudo, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Eu estou aqui, voltei a correr, estou pegando o mesmo peso que eu pegava, gosto de roça, coloco um poste nas costas de 70 quilos, eu estou perfeito para a glória do nome de Deus. Todo mundo olha lá em Morro do Chapéu, fala, aquele homem do milagre, aquele homem que Deus curou no hospital. Então se viu para testemunhar para uma cidade mística, porque lá tem essa onda de disco voador, tem gente esperando disco voador, OVNIs, não sei que gota para lá, cheio de macumbeiro, de feiticeiro, de demônio. E Deus permitiu um testemunho lindo para a glória do nome dele na vida de um miserável, coitado, um pobre como eu. Então se Deus me visitou, se Deus me ouviu, se Deus me curou, que sou pior do que você, o que não pode fazer na tua vida? Não tenha medo, tenha fé. Os discípulos andavam com Jesus, mas estavam com medo. Nós não devemos temer, porque Deus está sempre conosco. Pode ser numa estrada isolada, pode ser altas horas da madrugada, pode ser na beira do caminho, não importa, Deus está sempre contigo, porque Ele te ama, querido. Amém. E o Senhor repreende o vento, acalma o mar, e olha para aqueles crente meia boca, o crente meia boca, que tem uma fé vacilante, e olha para aqueles discípulos meia boca e diz assim, cadê a fé de vocês? Como é que vocês estão com medo, vocês ainda não têm fé? Perceba que o Senhor coloca a indagação como colocando a fé como algo essencial, não é opcional. Eles dizem, a censura dos discípulos perguntando, vai deixar a gente morrer? É respondida por Jesus assim, ó, volta só então, meu filho, cadê a fé de vocês? Como vocês são tão covardes? Ainda não tendes fé? Veja, a fé é algo essencial, a fé é algo que deve acontecer na vida do crente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Havia certa vez, lá nas quedas do Niágara, estou olhando para o relógio para não deixar você cansar igual ontem, lá nas quedas do Niágara, na divisa do Canadá com os Estados Unidos, um marabarista, ele amarrou uma corda elástica de um lado para o outro, e ele começou a andar naquela corda bamba, e tinha milhares de pessoas assistindo aquele espetáculo. Quando ele ultrapassou as quedas, se ele cai, morte instantânea. A catarata do Niágara, você verifica na internet como ela é tão profunda. E quando ele ultrapassou aquela corda elástica, aquela corda bamba, todos batiam palma e diziam, você é perfeito, nós sabíamos que você conseguia, você é o melhor.
que eu vou atravessar novamente empurrando o carrinho de mão, com alguém dentro do carrinho de mão. E a multidão dizia: nós acreditamos, você é o melhor, você consegue. E aí ele fez uma pergunta que calaria todo o auditório. E ele disse: quem quer ser o voluntário e entrar dentro do carrinho de mão? Naquele momento fez-se um profundo silêncio no auditório. E eles acabaram de descobrir a diferença entre crer e confiar. São Tiago faz menção disso. Ele diz assim: tu crê que Deus é um só, faz o bem, até os demônios fazem isso. Mas tu é capaz de crer a ponto de colocar a tua própria vida na mão desse Salvador? Esse é o desafio. O desafio do Evangelho é você dar um salto de fé, irmão. Eu garanto para você que se teu joelho estiver no chão, não tem principado, não tem potestade, não tem levante, não tem ameaça, não tem enfermidade, não tem nada que resista. Oração, a força mais poderosa da terra. Não tem exército, não tem nada. Um dia John Knox, um pregador escocês, estava em frente ao acampamento dos ingleses para lutar contra a Escócia. E a rainha Mary Tudor da Escócia, enfrentando a rainha da Inglaterra. A da Inglaterra olhou para os seus generais e disse assim: está vendo todo aquele exército escocês? Sim, rainha, nós estamos vendo. Pois é, eu não tenho medo daquele exército, como eu tenho medo das orações de John Knox. Querido, isso é perfeito. Um homem só intimidando um exército de um país. Ah, meu Deus do céu, você precisa, em nome de Jesus, tomar posse disso. Você precisa, em nome de Jesus, acreditar nessas coisas. Chega de mornidão, chega de letargia, chega de meio de caminho, chega de apreciação pela palavra, mas nada muda. Vem adorar. Vem prestar culto, vamos ser felizes, vamos glorificar. O Espírito de profecia diz que até Jesus voltar, nós faríamos tudo que o Senhor Jesus fez. Isso é promessa. Tem promessa na tua vida, jovem. Tem promessa na tua vida, minha filha. Deus vai te dar o melhor. Deus vai preparar o caminho. Deus vai abrir as portas. Deus vai quebrar a barreira. Ele é fiel. Então não tenha medo, tenha fé. E quando esse texto, na verdade, é regido por 3 perguntas. A primeira é os discípulos indagando Jesus: vai deixar que a gente morra? A segunda pergunta do texto é Jesus para os discípulos: acalma o mar e olha para o discípulo e diz: cadê a fé de vocês? E a terceira pergunta que eu encerro: uma primeira, os discípulos para Jesus. A segunda, Jesus para os discípulos. E a terceira é os discípulos olhando um para o outro. E diz assim: mas quem... Volte, minha filha, é esse o último mesmo. E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Deus é tremendo, é poderoso. Quem é, querido? Esse é o Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que junto com Deus Pai, Deus Filho, com o Espírito, ele, Deus Filho, com o Pai e o Espírito Santo, lá no esfolho da criação do mundo, pensou em você. Construiu o mundo, fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, o sol para iluminar, fez todas as estrelas, fez os oceanos. Ele construiu o mundo e depois construiu você. Quem é este? Este é o dono da igreja. Este é aquele que manda na tua vida, que manda na tua casa, que conhece você, que sabe os teus problemas e que se preocupa com você, que se compadece da tua situação e que vai te abençoar. Quem é? É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que prometeu que vai voltar, aquele que voltará para levar a igreja e morar na eternidade. Quem é este? Este é aquele que realiza qualquer coisa na vida do crente. É aquele que pode tudo e que manda dizer para você nessa noite que você também pode, que você também tem direito de herdeiro e você não é escravo, mas é filho do dono do mundo. Quem é este? É aquele que virá em glória e majestade e olhará para você e para mim e dirá: vinde benditos do meu Pai, e tomai posse do reino que vos preparei desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e fostes me visitar, estava na prisão e fostes me ver. Esse é o Deus do amor, o nosso querido Pai Celestial. Quem é?
É aquele que vai te acompanhar agora para a tua casa, jovem, e vai te dar poder para abdicar do mal, para abandonar o pecado, para ser crente, para ser fervoroso, para se entusiasmar com as suas promessas, para acreditar que tem um milagre no caminho ainda, existe uma resposta que vem de Jesus. Esse estado de derrota, de situação difícil, qualquer hora vai acabar na tua vida, e na escuridão dos teus dias vai brilhar uma luz maravilhosa, porque a misericórdia já te alcançou, igreja. Você não está sozinha, meu filho, minha filha, jovem, irmão, irmã. O nosso mestre não mudou. Existe um milagre no teu caminho. Amém. Bendito seja o nome de Deus. Eu quero te dizer que Ele continua aqui. Tenha sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Senhor dizendo: filho, é isso que você deve fazer, ou isso você não deve fazer. Nós estamos em uma progressão, e amanhã, em nome de Jesus, o Senhor quer falar com você de uma forma muito mais forte ainda. Então toma posse dessa palavra, sai daqui convicto. Se você experimentar essas propostas de Deus, vai descobrir que nada no mundo tem poder para preencher isso. As coisas seculares vai passar. O mundo tem um rei, chama-se esportes, e ele tem uma noiva, chama-se entretenimento. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles de fato respeitam o nosso Salvador como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. E olha, o gozo e a paz que o Senhor Jesus proporciona na vida do crente, nada nesse mundo pode preencher. O casamento não preenche, o amor não preenche, a amizade não preenche, os programas de televisão não preenchem, a psicologia não preenche. É a paz de Deus que excede todo o entendimento, que vai guardar o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Sai daqui com força, com autoridade, com precisão, com intrepidez, com valentia, com sabedoria, dizendo assim: eu sou de Jesus, aleluia, e nada nem ninguém vai me intimidar, nada nem ninguém vai fazer eu recuar, nada e nem ninguém vai me fazer voltar para trás. Que Jesus Cristo de Nazaré esteja contigo. E lembre-se de uma coisa: somos todos pedintes, e se pedires para mim, diz o Senhor, tudo aquilo que deseja, crendo que receberás, você a terás. Se pedires para mim tudo aquilo que deseja e crê que receberá, você a terás. E eu estou tão feliz, porque o meu Deus me deu uma vida nova de novo. Eu estou aqui, igual Ezequias, vai morrer, ordena a tua casa. Mas Ezequias olhou para o canto da parede e disse: Senhor, tem pena de mim. E naquele momento, antes de Isaías chegar em casa, Deus diz: volta, Isaías, vai lá, fala que eu vou dar mais 15 anos, porque eu sou fiel na vida do que crê. Amém. Deus te abençoe. Amém. Vá em paz, que a graça do Senhor Jesus esteja na tua vida, e não tenha medo, tenha fé. O que aconteceu no meio do lago da Galileia deixa claro que o Senhor Jesus Cristo tem poder sobre os fenômenos da natureza, amém? Amém. Mas como se não bastasse, ele continua a sua viagem e atravessa o lago, porque os projetos de Deus não param no meio do caminho. Amém. E do outro lado, lembra o que acontece? Ele se encontra com um endemoniado. E Jesus indaga para ele e diz: quem são vocês? Ele diz: os diabos que estavam naquele homem. Os demônios dizem: nós somos legião, porque somos muito. Sabe quantos demônios tinha naquele homem do outro lado do lago da Galileia? 6.000 demônios, porque uma legião romana daquela época era formada de 6.000 soldados. Então, quando aqueles demônios respondem: nós somos legião, está dizendo: nós somos do tamanho da legião romana, que a menor era de 6.000 homens. E o Senhor, que teve poder sobre os fenômenos da natureza, vai lá e diz: sai dele em nome de, sai dele em meu nome. É o próprio Jesus que estava ali. E ele também prova nesse episódio que tem poder sobre os demônios. E ele continua a sua viagem. Quando ele chega lá na praia, voltando para Galileia, né, para o outro lado do mar, ele encontra um homem que era o ancião da congregação. E ele encontra Jesus, que veio de ter acalmado uma tempestade, de ter expulsado uma legião. E ele diz assim: Senhor, vamos lá em casa que a minha filha está morta, ou morrendo. E o Senhor vai para a casa de Jairo. Mas no meio do caminho havia uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Imagina, ela menstruava há 12 anos e não parava. Ela estava debilitada, quase morta, morava fora da sociedade, porque naquele tempo era considerado impuro, morava na roça, não podia morar dentro de Itatiaia, era uma casa lá no meio do mato. E aquela mulher disse que a multidão que acompanhava Jesus era de aproximadamente 3.000 pessoas. E ela vem debilitada,
ali capengando, e ela consegue transpor aqueles 3.000 e toca na borda do manto do Senhor Jesus. E na hora que ela toca, ela é... Então o Senhor Jesus tem poder sobre os fenômenos da natureza, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre as enfermidades. E quando ele termina de curar aquela mulher, vem alguém e diz: a menina morreu, a filha de Jairo. Mas o Senhor diz: eu vou lá assim mesmo. Imagina quando chega lá, a multidão dizia: ela está morta. E o Senhor diz: vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. E ele entra lá e pega naquela menina e diz: levanta, minha filha. Então o Senhor prova que tem poder sobre os fenômenos da natureza, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre as enfermidades, tem poder sobre a morte. Esse é simplesmente o teu Pai. Amém? Aquele que te teceu no ventre da tua mãe e que te ama. Então, em nome de Jesus, não duvide dessa palavra. Não duvide do seu chamado, não duvide dos planos de Deus na tua vida. Saia daqui diferente para a glória do nome do Senhor. Toma posse de tudo que Deus te deu e seja ousado e valente para a glória do nome do Senhor. Tem alguém aqui que está precisando de uma dessas coisas que eu citei aqui? Tem alguém aqui precisando de uma cura? Precisando de uma morte, de uma vida, porque está quase morto espiritualmente? Tem alguém aqui que está com uma mulher do fluxo de sangue, que está se sentindo no fundo do poço e gostaria de ser tocado por Cristo nesse momento? Tem alguém que gostaria de uma oração especial em prol de um problema que está acabando com a sua paz, tirando a sua alegria? Tem alguém aqui que gostaria de receber uma palavra? Vem aqui na frente, que eu quero fazer uma oração por você, em nome de Cristo Jesus. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, nós marcamos um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz acharemos. Nós marcamos um encontro com Deus. Então alguém quer ser tocado por Jesus Cristo nessa noite ainda mais? Vem aqui. Não seja tímido ou tímida, não. Tem alguém aqui que quer tomar uma grande decisão, de repente de aceitar o santo batismo, de nascer de novo, de acabar com os pecados, de mudar de vida. Outra pessoa está querendo uma solução para uma causa impossível. Deus é Deus de causas impossíveis. Ele pode qualquer coisa na tua vida. Há mais alguém que precisa de uma bênção especial da parte de Deus na sua vida, na família, e gostaria de dar um passo aqui adiante do altar e dizer: eu quero, em nome de Jesus Cristo, recebeu essa palavra? Tem mais alguém? Não tenha timidez, estamos na presença de Deus. Você acredita no chamado? Você acredita na proposta de Deus na tua vida? Tem alguém aqui que admira o Senhor Jesus Cristo, gostaria de aceitar o Evangelho, mas está em dúvida e gostaria de dar um passo, dizendo: Senhor, me dê força para confirmar esse chamado, me dê força para tomar essa decisão. Amém, amém. Tem mais alguém que quer acompanhar essas jovenzinhas, tomando uma decisão nesse momento, dizendo: Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu já sou batizado, quero fazer uma profissão de fé, mas eu ainda não me batizei, gostaria de que o Senhor me desse força para me batizar no próximo batismo. Tem alguém aqui que gostaria de fazer esse voto, Senhor Jesus Cristo, e aqui dizer: Senhor, eu quero experimentar esse novo sentimento, essa vitória da parte de Deus? Há alguém que quer dedicar a vida a Cristo e dizer: Senhor, eu me entrego, com a convicção de que nada pode ser melhor do que essa decisão, com a certeza de que se o Senhor está comigo, eu nada temerei. Há mais alguém que gostaria de dar um passo aqui na presença do Senhor Jesus? Um passo só tu precisas dar para Cristo, para que Ele possa a tua vida transformar. Precisa crer que por Ele és querido e por amor a tua alma quer salvar. Um passo só. Quem quer dar um passo? Tem alguém aqui que está sentindo com as brasas da fé quase apagadas e quer fazer uma renovação nessa noite com Cristo Jesus? Quem quer ser o voluntário e vir aqui na frente e dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda desesperadamente, Pai. Eu creio em tudo que o Senhor falou para mim nessa noite. Eu quero uma mudança especial em alguma área da minha vida, em alguma situação da minha vida. Eu vou orar agora. Peço à liderança da igreja, os irmãos da igreja, que erga a sua mão ao céu junto comigo. Vamos, nesse momento, interceder por essas almas que tomaram essa decisão, por esses filhos de Deus que vieram aqui. Amém, minha filha. Deus te abençoe. E por você também que está aí, de repente não deu um passo, mas Deus conhece teu coração e sabe que você aceita essa palavra. Oremos. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Tu és tão maravilhoso e fiel, Pai. Não há razão para duvidarmos de Ti, Senhor. O problema do mundo secular é que nós estamos muito adormecidos com a tecnologia, com a vida palaciana, e às vezes alguns se comportam como se o Teu Evangelho fosse utopia, Senhor. Mas não é utopia, Pai.
Tu, meu Deus, que me levantaste de um leito de morte, Senhor, e eu estou aqui vivo e são, para testemunhar para a Irmandade que o Senhor continua no ramo de cura, o Senhor continua no ramo de milagres, de maravilhas, de poder. Tu nunca deixou de trabalhar, papai. O problema é a nossa distância do Senhor, mas nós queremos nessa hora, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos aproximar de Ti. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que essas jovens que vieram aqui na frente, esses senhores, eu não sei o problema dessas senhoras que elas têm, Pai, mas Tu sabes. E eu digo uma coisa com convicção, Pai, o Senhor jamais vai deixar nenhum coraçãozinho aqui partido, Senhor. Se é problema financeiro, Pai, a palavra aqui é restituição. Restitui, meu Deus, na vida desses que precisam, daqueles que têm uma demanda, que perderam o emprego, que está passando necessidade, ou que almeja algo para a glória do Teu nome, para que o Senhor possa restituir em nome de Jesus. Restitui a saúde de Tu que levaste sobre nós as nossas dores, Tu que levaste sobre nós as nossas enfermidades, Pai. Nessa hora, Deus, toma, Deus, liberta, cura, Pai. Cura, seja o que for, seja qual for o problema, Pai, porque Tu és um Deus que resolve problemas. Se é uma decepção em um relacionamento, Deus, sana esse coração partido e faça compreender essa pessoa que o nosso verdadeiro amor é o Senhor. Se é um problema familiar e um casamento que está à beira do abismo e quase desfeito, que o Senhor possa, nessa hora, Deus, consertar essa situação, dar direção. Não deixa nenhum crente confundido e nem confuso aqui nessa noite, Pai. Dá luz e discernimento aos Teus filhos, às Tuas filhas, ao Teu povo. Faça-nos se apaixonar por Ti verdadeiramente e compreender que o Senhor é tudo, o resto é Baal. Nós nos submetemos a Ti nessa noite, resistimos a Satanás. Nós nos entregamos a Ti, resistimos a Satanás. Nós queremos ser diferente, Pai. Nós queremos tirar as legalidades que damos para o nosso inimigo da nossa vida a partir de agora, em nome de Jesus. Nós queremos ser convictos, Senhor, dessa decisão. Nós queremos achar entusiasmo em ler Tua palavra, em cantar hinos de louvor, em ir firmar um monte no quintal das nossas casas ainda hoje. E experimentar 2, 3 horas, uma madrugada na presença do Senhor, e com certeza amanhã estaremos com a face brilhando, igual Moisés quando desceu do monte, Pai. Porque todo que bate, a porta se abre, todo que busca, encontra, Pai. E nós estamos aqui buscando ao Senhor, e as maravilhas de Cristo não podem ser comparadas com nada nesse mundo. Se for preciso passar uma noite em claro para termos dias de glória, então vamos fazer isso, Pai. Não importa mais nada, Senhor, não importa nada nessa vida, porque tudo é transitório, é passageiro, é frío, é nojento, é chulo. Mas o que importa é o Senhor nas nossas vidas, Pai Celestial. Nós Te amamos, Senhor Jesus Cristo. Nós Te amamos, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Yahvé Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, general de guerra, aleluia. Nós Te amamos, Espírito Santo do Senhor. Não saia de perto de nós, Santo Espírito. Enche-nos, vem encher a nós. Toma o nosso pensar, nosso modo de agir. Toma o nosso coração nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe.